Irmãos, mais um domingo, dia do Senhor, e mais um momento para nós meditarmos na palavra do Senhor. Reúna a sua família, peguem as suas Bíblias e vamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nos dizer. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 33 até o versículo 21. E hoje nós vamos retomar, e eu acredito que os irmãos se lembrem, antes de toda essa pandemia e dos decretos do governador nos orientar e impossibilitar nossa reunião pública, congregacional, nós estávamos pregando dominicalmente nas parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. Com toda essa pandemia, nós demos uma pausa e tentamos abordar textos que pudessem falar bem diretamente acerca da situação que nós ainda vivemos. Mas nós decidimos retomar a exposição dessa série e, portanto, aos domingos à noite você acompanhará a exposição dos textos bíblicos referente às parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas, tá bom? Quero então que você abra sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 13 até o versículo 21. Eu farei a leitura aqui, peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus, acompanhe aí na sua casa, junto com a sua família, acompanhe a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena que o meu irmão reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te, ou alegra-se. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Quero convidar você, vamos orar ao Senhor, pedindo a direção do Senhor para o estudo desse texto bíblico. Vamos orar. Pai querido, quero pedir a direção do Senhor sobre nós. A tua palavra é riquíssima e muito mais profunda do que as limitações das nossas mentes, do nosso coração, da nossa razão, do nosso entendimento, daquilo que nós podemos alcançar. E por isso nós não podemos anunciar a tua palavra senão pela orientação do teu Espírito Santo e senão pela capacitação que vem do Senhor. E por isso eu peço, mesmo os nossos irmãos queridos estando distantes de nós, que o Senhor prepare os seus corações para aqueles que vão ouvir agora e aqueles que em um outro momento ouvirão essa mensagem na internet, nos canais de comunicação da igreja, que o Senhor os fale ao coração e que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, vocês lembram que a parábola era um meio que Jesus se utilizava para ensinar, para aplicar ensinamentos. A parábola é muito mais do que um conto, uma história de onde se extrai princípios morais. É muito mais do que isso. Através da parábola, Jesus apresenta princípios espirituais, lições do reino. E a parábola
Jesus sempre usou recursos muito cotidianos, usava mão de ilustrações daquilo que era o cotidiano daquelas pessoas, e dessa forma eles pudessem, essas ilustrações, essas imagens, essas metáforas usadas por Jesus, pudesse captar a imaginação dos ouvintes de Jesus. E aqui nós temos mais uma parábola de Jesus, e muito semelhante ao contexto em que Jesus anunciou outras parábolas. Jesus aqui está um momento do seu ministério onde ele vivia cercado de pessoas, ele vivia anunciando, pregando, anunciando o reino, operando sinais e maravilhas, e as pessoas o apertavam, as pessoas o seguiam por onde ele ia. Você vai ver isso no versículo 12, que diz que as miríades de pessoas se aglomeravam a ponto de uns aos outros se atropelarem. Portanto, esse é o contexto. Novamente, Jesus está aqui, e é muito importante para que você entenda essa parábola. Eu sugiro a você, eu farei menção de versículos que antecedem os versículos que nós lemos, e os versículos também posteriores, por isso é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta, para que você entenda o contexto que se dá o anúncio dessa parábola. Mas o fato é que Jesus está, portanto, no meio da multidão, a multidão o aperta, e agora surge no meio da multidão um homem, e nós não sabemos, a Bíblia não é explícita nesse sentido, mas muito provavelmente acompanhado de seu irmão, e ele pede ajuda a Jesus, ele pede que Jesus opine ou interfira em uma questão de herança, na partilha de bens. É o que ele diz aí no versículo 13, mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. Irmãos, esse homem reconhece a Jesus como um rabi, ele chama Jesus de rabi, que é a tradução, aqui aparece como mestre, é o significado da palavra rabi, da palavra aramaica rabi. Esse homem, portanto, reconhece que Jesus é um mestre da lei, é um conhecedor. E era muito comum naquela época, você não tinha juízes como nós temos hoje, né? Um poder judiciário, pessoas que são designadas por esse poder para julgar causas que nós levamos à nossa justiça. A figura do rabi era a figura importante, era aquela pessoa que opinava e que ajudava na resolução desse tipo de conflito. Ora, a própria Bíblia, a lei, a Torá, você vai encontrar textos bíblicos lá em Números 27, Números 36 ou Deuteronômio 21, textos que tratam da questão da partilha de uma herança. Portanto, era muito comum que as pessoas trouxessem esse tipo de demanda, e foi o que esse homem fez, trazendo a Jesus e querendo consultar a Jesus acerca da partilha dessa herança. O que nos chama a atenção no versículo 14 é que a resposta de Jesus muito provavelmente não foi aquilo que aquele homem esperava. Jesus responde de uma forma um tanto quanto, como eu poderia dizer, de forma não tão polida. Parece que Jesus dá a entender na sua resposta que ele está repreendendo esse jovem, e de fato é o que ele vai fazer, esse homem, é de fato o que ele vai fazer, a gente vai ver isso nos versículos seguintes. Mas o versículo 14, a resposta de Jesus ao pedido desse homem é: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E aí a gente faz uma pergunta: por que Jesus então responde assim? Por que Jesus se recusa a ser um árbitro dessa situação, dessa consulta? A gente tem algumas hipóteses, irmãos. A gente pode pensar que, por exemplo, esse homem não traz a Jesus um pedido. Parece-nos que ele não está muito interessado no conselho de Jesus. O que dá a entender aqui é que ele já traz a Jesus, esperando a Jesus a resposta que ele deseja. Um autor escreveu um livro somente sobre as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas, chamado Kenneth Bailey. Ele diz uma coisa muito interessante.
Ele diz que é como se esse jovem chegasse como esse homem chegasse a Jesus dizendo o seguinte: Senhor, todo mundo conhece a opinião dos rabis, e eu estou certo que o meu irmão está errado, o senhor é rabi, diga o que a gente tem que fazer. Manda ele dividir essa herança. Ou seja, ele espera que Jesus tão somente corrobore aquilo que é o seu desejo. Portanto, Jesus não concorda com ele e se nega a entrar nessa disputa. Há uma outra razão, e possivelmente a razão mais clara e mais evidente aqui no texto bíblico, é uma segunda razão, é que você pode pensar que não há nada errado, de fato não há nada errado na questão de uma partilha de uma herança. É o processo natural na morte dos pais ou daqueles que são donos da herança. Mas o fato é que Jesus, sendo Deus, Jesus sempre reconheceu os intuitos mais profundos do coração, as motivações mais íntimas que nem sempre são explícitas na nossa fala. Mas Jesus reconhece as motivações do coração. E aqui o que parece é que Jesus identifica de imediato que, para além desse pedido de partilha, há um coração ganancioso, há um coração avarento. Tanto é que a resposta de Jesus, logo depois desse pedido desse homem, é que Jesus agora parece voltar-se para todos os seus ouvintes, e aí Jesus então afirma no versículo 15, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E a partir daí, então, que Jesus continua os seus ensinamentos, e aqui ele propõe uma parábola. A gente poderia resumir a parábola da seguinte forma: nós temos um homem rico, dono de um campo. Esse campo tem um ano de produção abundante, de uma colheita enorme, é o que diz no versículo 6, você pode conferir aí no texto bíblico. No versículo 17 e 18, por conta dessa produção abundante, esse homem então decide aumentar os seus celeiros, estocar os seus grãos e, portanto, acumular ali os seus bens. No versículo 19, esse homem decide que através do acúmulo e do armazenamento ali da sua produção, ele teria dias de muita abundância e ele poderia gozar, ele poderia aproveitar, ele poderia usufruir da riqueza ali acumulada. É nesse contexto, então, que Jesus traz algumas lições muito preciosas para nós, irmãos. E o que me vem à mente nesse texto para nós como lição é que essa figura do homem rico, ou do rico insensato, que é o título da nossa parábola, é o título da nossa mensagem de hoje, esse homem revela para nós algumas percepções, algumas visões muito equivocadas acerca da vida. E são essas visões equivocadas que eu acho que são as lições de Cristo para nós aqui nas Escrituras, e são essas as lições que eu quero dividir com os irmãos hoje à noite. A primeira delas é que esse homem tem uma visão equivocada sobre a vida. Eu quero que novamente você olhe o versículo 15, a profundidade desse versículo, quando ele nos alerta para que nós nos guardemos de toda e qualquer avareza. Avareza, irmãos, é a cobiça, é amor pelos bens, pelo acúmulo, pelo dinheiro. E então Jesus diz que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Bom, há uma coisa que eu quero que você reflita aí na sua casa e que você preste bem atenção nisso. Desde que o mundo é mundo, a humanidade se pergunta acerca da vida e do seu significado. As pessoas estão em busca da razão de estarmos nesse mundo. As pessoas, todos nós, nos fazemos essa pergunta: qual o sentido da vida? Por que a gente existe? Qual é a razão da gente estar aqui? Irmãos, e essa pergunta é uma pergunta muito natural do nosso coração, porque todos nós precisamos de uma razão para viver.
Todos nós precisamos de significado para a vida. Ninguém vive e enfrenta a vida sem um sentido de significado para a sua própria vida. Essa pergunta está muito atrelada a uma segunda pergunta que é muito comum a todos nós. A segunda pergunta diz respeito ao propósito da vida. Ou seja, enquanto a primeira pergunta nos faz perguntar o porquê da vida, o significado dela, a segunda pergunta nos faz nos perguntar o para quê da vida. Ou seja, se por um lado nós buscamos entender qual é o significado do viver, qual é a razão de existirmos e de tudo isso que nos cerca, por outro lado, nós buscamos o porquê. Nós buscamos um propósito, nós buscamos, nesse sentido de viver, uma direção para a nossa vida. Você percebe que aí essas perguntas, elas estão muito ligadas uma à outra, porque a nossa vida ela é direcionada a partir do significado que nós extraímos dela. Jesus, para que você tenha uma ideia, quando Jesus disse que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, o tema do significado da vida está presente no capítulo 12. Se você seguir lendo esse texto do Evangelho de Lucas, você vai perceber que no versículo 23 Jesus usa de novo a palavra vida. Quando ele diz que a gente não precisa ficar preocupado quanto ao que haveremos de comer ou de vestir, porque a vida é mais do que isso. Versículo 25, Jesus também nos alerta quanto ao sentido da vida, quando nós nos deparamos com as nossas ansiedades, enfim. O que eu quero afirmar aqui para os irmãos é que Jesus agora usa esse contexto para nos mostrar e para condenar algumas perspectivas acerca da vida, do seu significado e do seu propósito, que são completamente contrárias à proposta de Jesus. Sabe o que a gente pode perceber, por exemplo, na vida desse homem? A gente pode perceber uma visão de mundo, uma visão da vida materialista. Olha a afirmação de Jesus, repito essa afirmação: guarde-se, cuidado com a avareza ou qualquer espécie de avareza, de ganância, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E eu já disse aqui que a avareza é o apego pelos bens, pelas posses, e é muito curioso a gente pensar, irmãos, que o quanto essa visão de vida é comum nos nossos dias. As pessoas vivem a vida direcionada, ou elas se esforçam, elas se empenham na busca do acúmulo de coisas, de bens. Você passa a ser avaliado por aquilo que você tem. Você já se deu conta de o quanto isso é comum? O quanto que as pessoas avaliam, ou o quanto as pessoas elas tentam equivaler o valor de uma pessoa com as posses que ela tem. Ou seja, o ter passa a ser mais importante que o ser. O ter passa a ser a razão do existir. E, portanto, todas as motivações, todo o empenho da vida será no sentido de acumular coisas. Porque se a nossa vida é tão somente ter, tudo o que nós faremos será no sentido de obter alguma coisa. Irmãos, Jesus condena essa visão de vida. Jesus, aliás, se você lê o Novo Testamento, você lê os Evangelhos, você vai ver uma quantidade de textos bíblicos que nos alertam para com esse perigo. Jesus trata com tanta cautela e com tanto cuidado o perigo dos bens, das posses e do dinheiro, que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus fala do dinheiro como um Deus. Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E aí ele diz, você não pode servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo.
E eu já falei acerca da questão dos bens e do dinheiro, já falei aqui na igreja. Eu sempre ressalto o fato de que o dinheiro ou os bens em si mesmo não são coisas ruins. Mas o problema é que eles têm um potencial sedutor gigantesco. E que facilmente nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus. E sem perceber, nós nos tornamos os seus servos. Ele passa a reger a nossa vida. Ele passa a ser a prioridade dos nossos corações. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, ele diz que a avareza é idolatria. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de perspectiva da vida. Sabe, eu gosto demais de um personagem, aqueles que já leram a obra de Tolkien, ou que virou o filme, né, O Senhor dos Anéis. Tem um personagem muito curioso, que eu acho um personagem dos mais marcantes na trilogia do Tolkien, que é uma figura chamada Sméagol. Se você não sabe, o Tolkien era um cristão comprometido e toda a trilogia dele, aquela ficção, ele extrai muitas lições curiosas, lições bíblicas. São metáforas que falam da luta do bem contra o mal, da ganância, da avareza. Por exemplo, essa figura marcante chamada Sméagol, ele era um hobbit, e para quem não está familiarizado, o hobbit era um grupo de pessoas pequenininhas, homens pequenos, e era um homem normal, de bom coração, até que ele se encontra com um anel poderoso. E quando ele se encontra, ele se apega ao anel, e toda a missão de vida do Sméagol gira em torno de possuir aquele anel, de ter aquele anel. Aos poucos, seduzido pelo poder do anel, ele vai definhando. Ele chama aquele anel de meu precioso. E ele começa a definhar pela sua ganância. Ele começa a ser consumido pelo desejo da posse daquele objeto de poder. E logo ele se torna uma criatura feia, repugnante, chamada Gollum. Eu acho essa uma ilustração curiosa, porque o poder, os bens, as posses são extremamente sedutores. E Jesus nos alerta contra isso. Irmãos, mas é curioso, portanto, a gente perceber que há uma outra visão de vida aqui que Jesus condena. Uma visão de vida egoísta. Você já parou para pensar na fala desse homem rico desta parábola? Toda a perspectiva de vida dele está centrada em si mesmo. Essa é uma característica marcante sua. E talvez, em um primeiro momento, quando você ouve a história desse homem, o seu egoísmo não fique tão evidente para você. Mas eu quero que você se lembre que os ouvintes de Jesus fazem parte de uma cultura extremamente gregária, comunitária. A vida era uma vida comunitária em todos os seus aspectos. No entanto, e aí eu quero que você dê uma olhada aí na sua Bíblia, esse homem, tudo o que faz, tudo o que planeja, todos os seus esforços são voltados para si mesmo. No versículo 17, por exemplo, ele conversa consigo mesmo. No versículo 17, você vai perceber que todas as suas ações estão na primeira pessoa do singular. Eu farei, eu reconstruirei, eu recolherei, eu direi a minha alma. Todas as perspectivas estão na primeira pessoa do singular. A outra dica que o texto nos dá e que nos mostra o egoísmo desse homem, por exemplo, é que no versículo 17 e 18 você vai perceber que todos os pronomes são possessivos. Ele fala dos meus frutos, dos meus celeiros, do meu produto, dos meus bens. Essa é uma visão de vida centrada nele mesmo. Não há o próximo, não há um outro, não há com quem dividir, não há com quem repartir. Mas há uma outra coisa também curiosa nesse texto e que Jesus condena na figura desse homem. Esse homem tem uma visão de mundo ou visão de vida hedonista.
Hedonismo, irmãos, quer dizer a valorização do prazer como bem supremo da vida, tá bom? Ou seja, é a perspectiva de vida que tem como fundamento e regra principal da vida a obtenção do prazer a qualquer custo. Não é essa mais uma característica do mundo que a gente vive? As pessoas não vivem em busca do seu próprio prazer, não são os sentimentos das pessoas e a grande máxima e o grande mandamento dos dias de hoje é seja feliz? Não é essa a grande máxima e não é esse o grande mandamento dos nossos dias? Se você olhar de novo os versículos 16 e o versículo 17, esse homem, depois de aumentar os seus celeiros, depois de ter uma grande colheita, ele quer aumentar os seus celeiros, e ele diz assim, no versículo 17, eu direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, se alegra, regala, te aproveita. Esse é o grande sentido da vida. Jesus condena tudo isso. Jesus condena essas perspectivas de vida. E aqui eu preciso chamar a sua atenção, eu quero ser mais breve. Irmãos, quando nós falamos de uma perspectiva de vida materialista, egoísta ou hedonista, como essas que o texto nos mostra, nós pensamos muito naqueles que não são cristãos. Mas há uma coisa que me chama muita atenção e me chama a atenção com muito pesar. Há muitos cristãos, há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem funcionalmente como absolutamente não cristãos. O seu estilo de vida, existe até um apelido para essas pessoas, nós as chamamos de ateus funcionais. Conquanto digam que amam a Deus, conquanto digam que creem em Cristo Jesus como seu Senhor, a sua vida é tão somente moldada pela obtenção de bens, pela busca do prazer, pelo egoísmo na vida. E esse é um grande alerta de Jesus para nós. Bom, há uma segunda acusação de Jesus, uma segunda visão equivocada desse homem, que o texto nos mostra, é que esse homem tinha uma visão equivocada do futuro. Esse é uma outra faceta interessante dessa parábola. Esse homem, irmãos, que vive para si mesmo, para os seus bens e para o seu prazer, você percebe que ele não considera Deus em nenhum aspecto da sua vida? Todas as suas ações são voltadas para o comer, o beber e o se alegrar, o se fartar. O problema, e o grande problema, e o grande erro desse homem, é o mesmo erro que nós diariamente cometemos. É que nós insistentemente recusamos a nos lembrar que a vida é frágil, é muito frágil. Nós insistentemente recusamos a aceitar o fato de que nós não somos donos da nossa existência. Irmãos, basta que você olhe para os aspectos cotidianos da sua vida ou daqueles que estão próximos de você. Eu disse logo no início dessa pandemia, veja como essa pandemia vem para nos lembrar que a vida é imprevisível. O Brasil já ultrapassou a casa dos 20 mil mortos. Nós vivemos uma situação de filme de ficção. Estamos trancafiados, estamos em casa, amedrontados, os números de mortos não param de subir, conquanto, louvado seja Deus, alguns países já começam a reverter esse quadro, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que a vida muda, da noite para o dia. Jesus, nos versículos 22 adiante, eu sugiro que você os leia depois, Jesus fala da ansiosa a solicitude pela vida,
a ansiedade que nos é causada com a preocupação do amanhã. Então o Senhor Jesus nos lembra: qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? O côvado é uma medida de 45 centímetros, mas que Jesus aqui usa no sentido de nos dizer: quem é que, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar alguma coisa, uma hora que seja, ao curso da sua vida? Quem me garante que a sua vida não cessará daqui a alguns instantes? Esse homem vive achando que ele é dono do seu futuro. Esse homem produz, estoca, faz tudo isso pensando que ele vai desfrutar no amanhã. E ignora completamente o fato de que ele não é dono da sua vida. Olha que alerta maravilhoso a epístola de Tiago. Tiago, no capítulo 4, nos diz. Tiago diz assim: atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como a neblina que aparece por um instante, logo se dissipa e logo passa. A vida é sopro, irmãos. E, portanto, não há futuro se Deus não permitir que esse futuro exista. A perspectiva desse homem estava extremamente equivocada quanto ao seu futuro. Ele achava que era dono do seu próprio futuro. Ele não era. Mas a terceira acusação de Jesus quanto à perspectiva equivocada desse homem é que esse homem apresentava uma visão equivocada do seu destino. Versículos 20 e versículos 21 expressam isso de uma forma clara. Irmãos, aquelas pessoas, assim como esse homem rico da parábola, aquelas pessoas que vivem em uma perspectiva de vida que ignora a Deus do seu cotidiano, que fazem dos bens a sua razão de ser, ou que fazem do prazer o fundamento da sua vida, o bem mais supremo, ou que vivem tão somente para si, essas pessoas constantemente ignoram a existência de alguém maior do que nós, a existência de algo transcendente, a existência de um Deus, Criador de todas as coisas. Irmãos, o Senhor Jesus olha para dar o exemplo desse homem da parábola e alerta os seus ouvintes, dizendo que todas as perspectivas de vida desse homem era tolice, loucura. É isso que a Bíblia diz. Louco. O que tens preparado? Essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem ficarás? Irmãos, a gente precisa se lembrar, e preste bem atenção nisso, a gente precisa se lembrar que a nossa existência aqui na Terra, ela não se limita a esse espaço de vida entre o nascer e o morrer. Esse tempo de vida que Deus nos deu é uma dádiva maravilhosa, e nós precisamos entender que é uma dádiva e precisamos viver como tal, como dádiva divina. Mas a gente precisa se lembrar que a Bíblia fala de um destino para além dessa existência aqui na Terra. A Bíblia está repleta de textos que nos apontam para uma existência posterior, para aquilo que nos aguarda. E aquele homem ignorou esse fato. Ignorou que um dia a sua alma lhe seria pedida, porque a alma dele não lhe pertence. Pertence a Deus que criou. Como diz o texto de Eclesiastes, e a alma volta a Deus que o deu, e o corpo volta ao pó, à terra. Irmãos, você sabe que eu percebo que às vezes nas nossas falas, ou nas igrejas de uma forma geral, nós falamos pouco do destino eterno das pessoas. Eu percebo que há um certo desconforto em muitas pessoas, e falar de céu e inferno para alguns parece algo anacrônico, quase que medieval. Irmãos, ninguém na Bíblia falou mais do inferno do que o nosso Senhor Jesus. Aliás,
Por exemplo, se você observar ainda no próprio capítulo 22, perdão, no capítulo 12, o capítulo onde nós estamos, no versículo 4, o Senhor Jesus diz assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temam aqueles que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. A esse vocês devem temer. Irmãos, a Bíblia nos mostra que o nosso destino, depois da nossa vida aqui, nos tem reservado 2 caminhos. Um caminho de plenitude e de glória nos braços do Pai, ou um caminho que a Bíblia descreve como um caminho de eterna dor e sofrimento, de ranger de dentes. E nós ignoramos esse fato, porque as nossas vidas não nos pertencem. O nosso destino não está em nossas mãos. Louco! Louco! A sua vida um dia chegará a um fim. Um dia haverá um último suspiro e você se verá diante da presença daquele que é o autor do sopro de vida que habitou em nós. E o que nós ouviremos dele? E então Jesus conclui dizendo: assim é aquele que entesoura para si, mas não é rico para com Deus. Irmãos, olha que coisa curiosa. Por trás de tudo isso, Jesus está nos convidando para uma perspectiva de vida completamente diferente. Uma visão de vida completamente diferente. Uma visão de vida que nos leva a reconhecer, como diz lá o nosso catecismo, que a razão principal da nossa existência é viver para glorificar a Deus e nos alegrarmos na sua presença. Sabe por quê? Porque Ele é o dono das nossas vidas e das nossas almas. Ele é o dono do nosso destino. Então, o que o Senhor Jesus nos ensina é que aquele que vive de si e para si mesmo, acumulando para si, ele é pobre para com Deus. E o caminho que Jesus nos propõe é outro. O caminho que a parábola nos propõe é outra. Irmãos queridos, veja o momento que nós vivemos na vida. Eu acho que, e nós não podemos de forma alguma desperdiçar as lições que nós podemos extrair desse momento de pandemia. Quando a fragilidade humana bate à nossa porta. Quando as limitações do nosso poder, da nossa inteligência, da nossa tecnologia, se prova insuficiente diante da desgraça que nós estamos vivendo, dessa grande pandemia. Então o Senhor Jesus começa e nos chama a reavaliarmos os nossos valores. Se a gente entender qual é o significado da nossa existência, a nossa vida será movida por um propósito diferente, ser rico para Deus. E sabe o que é isso? Tim Keller diz uma coisa interessante. Enquanto a perspectiva de vida sem Deus é encher os celeiros, Jesus nos oferece uma nova perspectiva de vida, que é esvaziar os celeiros. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós somos chamados para entregar, para doar, para servir, para olhar para o outro, para olhar para Deus, para tomar a própria cruz, para subjugar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos apetites à vontade do Senhor, para subjugarmos as nossas vontades, os nossos impulsos a um querer maior do que o nosso. Isso é ser rico para com Deus. Isso é andar na contramão de tudo o que nós percebemos que modela e molda e direciona a vida das pessoas ao nosso derredor. Nos versículos 22 em diante, você vai ver lá no versículo 33 e versículo 34, Jesus aplicando essa verdade quando ele diz que vendam o que têm, deem esmolas, façam bolsas, que o tempo não gaste, acumulem para vocês um tesouro nos céus, onde nenhum ladrão chega, onde a traça não destrói. E Jesus conclui: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. O nosso tesouro é outro. Irmãos, e eu repito e sempre falo isso com muito cuidado,
Jesus não está dizendo que nós estamos pecando quando nós trabalhamos diligentemente, quando nós buscamos uma vida melhor para a nossa família, mas nós pecamos terrivelmente quando essas coisas são a grande motivação da nossa vida, quando elas mandam em nós, quando elas não estão debaixo do serviço ao Senhor e quando elas não servem ao propósito de glorificar a Deus. Sabe quem é o maior exemplo de vida para nós? É aquele homem que veio a esse mundo e viveu de forma perfeita. Aquele que viveu esvaziando-se de si mesmo, sendo ele Deus. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Veio a esse mundo para nos dar essa lição. A Bíblia diz em Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor a vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ricos para com Deus. Irmãos, eu concluo aqui a nossa exposição dessa parábola dessa noite, convidando a você a colocar a sua vida naquele que é o fiador do seu destino. O único que tem o destino da sua vida, da sua alma, nas suas mãos. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, e ele é a verdade, e ele é a vida. E somente nele, nós podemos viver uma vida diferente. E preste atenção, o destino que ele nos garante, de paz eterna, plenitude e gozo sem fim, não é garantida a nós por um estilo de vida que possamos viver. Mas o estilo de vida que nós vivemos revela se o nosso coração já pertence a ele. E a minha pergunta para você nessa noite é: o seu coração pertence a ele? A sua visão de mundo e de vida é moldada pelo senhorio de Jesus na sua vida? Se não for, eu temo que de forma inesperada você possa ouvir a voz daquele que de forma inesperada chegou aquele homem e disse: louco, você é louco. E essa noite vão te pedir a tua alma. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que os nossos corações sejam entregues àquele que tem nas suas mãos o poder de mudar as nossas vidas e os nossos destinos. Eu quero convidar você mais uma vez para nós orarmos ao Senhor e pedirmos a Ele que nos abençoe. Pai querido, obrigado pela vida desses irmãos que estão conosco, nos ouvindo, daqueles que em um outro momento também nos ouvirão. Olha para nós. Muito obrigado pelos ensinos preciosos do Senhor Jesus Cristo. E nos ajuda a nos submetermos a Ele. Nos ajuda a sermos ricos para com Deus. Nos ajuda a lutarmos e buscarmos aquilo que é mais importante. Nos ajuda a entendermos e a vivermos, tão somente para a glória do Teu nome. Porque todas as demais coisas, elas nos serão acrescentadas, porque o Senhor cuida de nós. Abençoa a vida de cada um desses que nos ouve. E cuida das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.